E quando o professor me convidou para dar essa palestra para vocês, o que a gente tinha em mente era apresentar um pouco, além de falar sobre o que existe de diversidade genética, né, do SARS-CoV-2, era apresentar algo um pouco mais prático para vocês, para dar complementariedade ao que vocês iniciaram aprendendo ontem, na aula de Raul, né? Que ele falou lá sobre a questão de montagem e tal, e seria justamente o que a gente pode fazer, além da genômica comparativa, obviamente, e por que não utilizando dela, para descobrir a diversidade genética do vírus SARS-CoV-2, tá? Então, a nossa aula vai ser dividida basicamente em três etapas. A primeira vai ser a gente falando um pouquinho sobre o que seria diversidade genética, visto que o grupo aqui ele é bastante heterogêneo, né? Tem aí mais aproximadamente 200 pessoas assistindo. Então, seria interessante da gente voltar um pouquinho para que a gente consiga colocar todo mundo no mesmo patamar de conhecimento, caso a gente tenha pessoas de diferentes áreas, tá? Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é que a gente já sabe sobre a diversidade do SARS-CoV-2. Então, para isso, a gente vai utilizar os artigos científicos, né, que já foram publicados com essa temática. A gente vai fazer uma abordagem bem mostrando apenas os resultados, tá? Para a gente fazer uma comparação sobre o que esses artigos apresentaram e o que a gente consegue desenvolver até mesmo na nossa casa. E para finalizar, seria demonstrar para vocês um pipeline. Esse pipeline ele não vai estar completo justamente porque as etapas das análises ela ainda não foram concluídas. Então, ela vai precisar. Vão ficar faltando algumas análises no final, mas eu vou estar falando um pouquinho para vocês. Vou falar como é que faz, mas não vou estar mostrando os resultados, tá bom? Então, para iniciar, eu já vou falar que, segundo Santos, né, ele descreve a diversidade genética como toda variação biológica, que ela é toda variação biológica, tá? Hereditária, que ela vai ser acumulada durante o processo evolutivo, tá? Então, ela vai ser gerada fundamentalmente por mutação na sequência nucleotídica, durante a replicação do DNA. Então, isso aí é uma frase que descreve de forma mais genérica o que seria essa diversidade genética, tá bom? Mas a gente não consegue falar de diversidade genética, falar de variação nucleotídica, se a gente não trabalhar em paralelo com a genética de populações. Visto que o que a gente encontra em variação de uma sequência, o que representaria ali um indivíduo, ela necessariamente, né, vai ter que ser comparada com outro indivíduo, seja da mesma população ou de outra população, tá? Então, a genética de populações, ela iria basicamente permitir a gente identificar, tá certo? Como ocorre a distribuição tanto genotípica como a fenotípica, tá certo? Da progenie, que ela vai ser resultante dos possíveis acasalamentos da população. Então, a gente teria ali todos os indivíduos que poderiam estar realizando o acasalamento e qual seria a distribuição esperada se todos esses indivíduos eles tivessem a mesma chance, ou seja, a mesma probabilidade de estarem acasalando, ou seja, o processo de acasalamento ser ao acaso, sem nenhum tipo de escolha. Geralmente essa escolha seria feita por fenótipo, né? Então, o foco principal dessa observação seria tentar entender como é que os fenômenos, tá, eles vão afetar a estrutura genética de uma população. Isso se essa população realmente estiver sofrendo algum fenômeno desse. Que fenômenos seriam esses? Seriam fenômenos evolutivos, tá? Seriam os fatores evolutivos. Então, a genética de populações ela vem para tentar compreender como é que esses fatores evolutivos, como é que esses fenômenos, eles estariam afetando a estruturação genética de uma população. Aí aqui a população ideal seria aquela que eu falei antes, né? Então, a gente pode definir a variação como sendo de dois tipos. Isso quando a gente exclui aquela questão
variação cromossômica, variação nucleotídica, mas, de modo geral, a gente teria dois tipos de variações, tá? Que seria a intraespecífica, que seria a diversidade intraespecífica, que por vezes a gente chama de polimorfismo. Essa daqui ocorreria de uma espécie, tá bom? Quando a gente fala de diversidade intraespecífica, a gente estaria falando de diversidade dentro de uma espécie. Ou essa variação, ela pode ocorrer entre espécies diferentes, tá? Então, se a gente estiver trabalhando ali a nível de gênero, por exemplo, eu posso tentar avaliar qual seria a variação nucleotídica, qual seria a diversidade genética das diferentes espécies dentro de um gênero, tá? E aqui, nesse caso, a gente vai estar medindo as substituições, tá? Seja ela de nucleotídeo ou de aminoácido dentro desse grupo amostral, tá? No caso do SARS-CoV-2, como vocês já devem imaginar, os trabalhos que a gente vai apresentar aqui, eles vão estar todos dentro da esfera da diversidade intraespecífica, tá? Então, a gente vai tentar medir a diversidade dentro dessa espécie, obviamente usando diferentes populações. E como é que a gente vai avaliar essa diversidade, tá? Então, para a gente fazer essa avaliação, a gente teria alguns índices que a gente poderia estar utilizando para poder medi-los. Então, para início, a gente poderia estar medindo simplesmente a taxa daqueles sítios que são conservados e daqueles sítios que não são conservados. O que seria isso? A gente estaria avaliando quais nucleotídeos, isso se a gente estiver trabalhando no nível do nucleotídeo, né? Eles estão conservados ao longo das diferentes sequências, ou qual deles não estão conservados, ou seja, qual deles estão apresentando algum tipo de polimorfismo, tá? Então, no foco aqui da gente, quando a gente quer medir a diversidade molecular, a gente estaria tentando buscar esses sítios que são não conservados, pois seriam esses sítios que seriam informativos. Obviamente, existem algumas variações, tá? Alguns desses sítios podem ser parcimoniamente informativos. O que seria isso? Seriam aqueles sítios que realmente vão trazer informação, tá certo? Dos nucleotídeos ou dos aminoácidos, se for a nível de aminoácidos, né? Que que sofreram algum tipo de mutação e estão fixadas ao longo dessa população, tá? E os singletons seriam aquelas variações que ocorrem em apenas uma sequência do meu pool que eu estou utilizando, tá bom? E, obviamente, ela traria algumas informações do tipo que essas variações talvez ainda não estivessem fixadas na população, tá? Então, a gente teria que fazer aí um estudo ao longo do tempo para verificar se essas variações, se essas mutações, elas realmente tornaram-se substituições, ou seja, elas se fixaram nessa minha população ou não. Tratando agora da substituição, tá? O que seria isso? Seriam aquelas mutações que foram fixadas dentro de uma população, tá bom? Então, eu teria substituições do tipo sinônima e aquelas substituições que são do tipo não sinônima. Uma substituição sinônima, então, como vocês já tiveram durante algumas aulas, né, que eu pude acompanhar aqui, vocês sabem que o código genético ele é degenerado. Então, se ele é degenerado, diferentes códons eles vão fornecer um mesmo aminoácido. Então, quando eu tenho uma variação aqui, nesse exemplo, por exemplo, eu tenho aqui CTA e aqui embaixo eu tenho TTA. E eu vou apresentar o mesmo aminoácido, tá? Então, mesmo ocorrendo a mutação dessa citosina para timina, isso não gerou uma mudança do meu aminoácido, então minha proteína permaneceu a mesma. Já aquelas substituições que são do tipo não sinônima, ela vai me apresentar aqui variação do aminoácido que seria gerado, tá certo? Causando, obviamente, uma mudança na minha proteína. Então, eu tenho uma proteína aqui, e depois dessas alterações, depois dessas substituições, eu tive uma modificação no tipo de proteína. Importante aqui frisar, que vai ser muito importante lá para frente, né?
que existem dois tipos de substituições não sinônimas. Então, uma é aquela que vai causar o interrompimento precoce dessa minha proteína. Então, se gerasse aqui um stop codon, por exemplo, que iria causar poderia fazer com que essa proteína se tornasse inviável, tá? Ou aquela que seria o missense, né? Que seria apenas a substituição da proteína. Seria uma proteína que iria acabar, devido às mutações, gerando outro tipo. Quando a gente vai avaliar o nível de diversidade genética, né? A gente pode utilizar alguns cálculos estatísticos para avaliar se essa diversidade ela está se apresentando de forma expansiva, tá bom? Ou seja, que essa população aí está aumentando a diversidade ou diminuindo, e até mesmo identificar qual seria a distância genética entre essas diferentes populações, tá bom? Então, a exemplo aqui eu trouxe alguns índices que podem ser calculados, tá? Nós não vamos entrar a fundo nele, porque não vai ser o objetivo dessa aula, mas é interessante para que a gente possa compreender os resultados lá na frente, tá? Então, teria aqui a estatística F de Wright, né, que tem o FS, FT, FST, muito famosos. Tem o Ney e o Cochran também. Então, são vários cálculos estatísticos que eles vão estar medindo justamente a distância genética entre as diferentes populações, se for o caso do FST, por exemplo, ou dentro de uma população, tá bom? Além disso, eu posso calcular o teste de neutralidade. Aí isso já vai também um pouco mais para a parte de evolução, que é para tentar identificar se essa minha população ela está ocorrendo uma seleção negativa, tá? Que por vezes é chamada de purificadora, seria a exclusão de algumas proteínas, algumas sequências, que elas vão excluir essas proteínas por algumas razões, que aí caberia fazer estudos a posteriori, tá? Ou então, se ela está numa evolução neutra, que é quando eu tenho ali tanto aquelas variações que sinônimas e não sinônimas ocorrendo na mesma taxa. E a seleção positiva é quando eu vou ter ali mais sinônimas do que não sinônimas, tá bom? Então, eu vou estar selecionando determinados tipos de proteínas. Aí eu também posso realizar, também posso realizar aqui uma análise de variância molecular, e inclusive fazer análise de distâncias genéticas e análises de agrupamento, tá? Essas duas últimas aqui são interessantes porque vão fornecer para a gente visualmente, tá certo? Como é que essas populações estão, inclusive estruturadas. Quando a gente faz uma análise de agrupamento, o meu objetivo é identificar se essas diferentes populações elas estão estruturadas, tá? E, obviamente, como elas estão estruturadas. E distância genética seria avaliar a divergência entre a sequência nucleotídica de uma população e da outra. Então, falando só mais um pouquinho aqui sobre estruturação genética, a gente diria que as diferentes populações elas vão poder estar estruturadas, obviamente, de diferentes formas. Então, eu posso ter uma variabilidade genética quando eu não tenho uma estruturação entre populações, tá? Então, aqui, poderia dizer que essa espécie ela poderia estar em expansão, então todos os seus genes, né, toda a sua variabilidade genética, ela está ocorrendo ali em todos. O grupo 2 é quando eu tenho o mesmo nível de variabilidade genética, tá, do que esse, só que nesse caso aqui, ele vai estar organizado em populações, tá? Então, aqui eu teria os mesmos níveis de variabilidade daqui, são encontrados aqui, só que nesse daqui a gente consegue ver uma estruturação diferenciando essas populações, tá? E nesse último caso, seria quando eu tenho a mesma magnitude, ou seja, o mesmo nível de variação, mas elas vão estar organizadas tanto dentro da população como fora. A gente percebe aqui que, avaliando que isso aqui seria uma população, ainda dentro dessa população, eu teria
uma organização a nível de subpopulação, tá bom? Eu teria aqui subpopulações dentro das minhas populações. Acabei falando um pouco rápido, não sei se deu aí para compreensão geral, mas depois da gente fazer essa análise de como a gente pode medir essa divergência genética, essa diferença genética, a gente surge alguns questionamentos, tá? O que eu trouxe aqui para a gente foi, SARS-CoV-2, ele tem realmente uma taxa de mutação alta? A gente já falou muito aqui sobre a taxa de mutação, dizendo que ela é elevada. E se ela for elevada, tá? Em que regiões essas variações elas vão ocorrer? E a gente ainda pode colocar um terceiro questionamento em cima desse. Essas mutações, elas estão fixadas nas minhas populações ou não? Tá bom? Para poder compreender isso, a gente teria que falar um pouquinho de como ocorre a organização genômica, tá? Dos beta-coronavírus. Essa imagem vocês devem ter visto várias vezes, tá? A gente vai passar aqui só para relembrar. Então, a gente sabe que ela é organizada, tem a OF, né? 1AB, tem o spike, né, que seria o GNS, tem o envelope, a M e a N aqui. E uma série de outros genes que são não estruturais. Vocês já tiveram aulas, né, palestras, onde falavam da diferenciação entre a região do gene spike, por exemplo, da SARS-CoV-2 para SARS-CoV, mas o foco aqui, a gente vai tentar avaliar qual seria a diferença dentro de SARS-CoV-2. Então, percebam, se eu quisesse fazer uma diferenciação genética entre os diferentes grupos aqui, também poderia ser feito, tá? Mas aí o nosso foco vai ser utilizar apenas o SARS-CoV-2. Quando a gente fala em fatores evolutivos, que seriam motivos para a gente ter uma evolução, né? Seria fatores evolutivos, a gente pode elencar aqui 5. Seria a mutação, a seleção natural, a deriva genética, a recombinação e a migração. Só que, como vocês já sabem, o SARS-CoV-2 ele é um vírus, tá? E é um vírus de RNA. Então, quando a gente pensa nos fatores evolutivos para um vírus de RNA, a gente pode reduzir essa seleção aqui de 5 motivos para a mutação, a seleção natural e a deriva genética, principalmente, tá, gente? Não falando que não existe a recombinação e migração. Mas grande parte da variação que ocorre dentro desses vírus de RNA se dão por esses 3 motivos, tá? Isso ocorre por alguns fatores. O primeiro seria o tamanho populacional. Como assim? Então, quando a gente pensa numa partícula viral dentro de um organismo, dentro de um hospedeiro, desculpa, essas partículas podem estar em grandes quantidades, tá? Então, elas estão presentes ali na ordem de 10 elevado a 12. Então, o tamanho populacional desses vírus de RNA são altos, tá? E esse tamanho se deve, em grande parte, devido à replicação explosiva que ocorre nesse grupo. O que seria isso? É basicamente que uma partícula viral dessa teria a capacidade de se replicar, tá certo? Centenas e até mesmo milhares de vezes num curto espaço de tempo. Então, dentro de um único organismo, eu teria uma população gigantesca, tá bom? Isso vocês sabem melhor do que eu. A gente, quando tem uma população elevada, com uma grande quantidade de organismos, isso favorece, tá bom? As minhas taxas de mutação e a minha seleção natural, tá bom? Além disso, a gente tem a falha na polimerase, né? Então, devido a esse erro que ocorre na correção das falhas, a gente tem uma alta taxa de mutação dentro desse genoma. E falando especificamente do SARS-CoV-2, ele é um vírus que tem um tamanho de genoma mais elevado, tá? Então, o tamanho do genoma deles é grande. E a gente vai perceber, quando olhar alguns dos resultados, que
O tamanho do genoma, na verdade, o tamanho dos genes, ele está influenciando na quantidade, tá, de mutações que estão ocorrendo dentro desses genes. Então, a gente pode começar a estabelecer aí uma certa relação entre, devido ao tamanho desse gene ser maior, a gente ter também uma taxa mais elevada dessa mutação. Obviamente, isso não seria uma regra geral, onde tamanhos de genomas maiores vão favorecer o número de mutações, né? Mas aí o que é que a gente sabe até o momento, tá? Então eu elenquei para vocês aqui 3 artigos científicos e que tratam, obviamente, do tema de diversidade genética do SARS-CoV-2 e a gente vai discutir apenas os resultados deles, tá? Então esse primeiro aqui, ele tá publicado, né, em julho de 2020, tá? Ainda está online apenas. E ele calcula a diversidade genética e a evolução do SARS-CoV-2. Então, ele elencou aí 86 genomas completos, tá? Ou quase completos, de SARS-CoV, de diferentes localidades do mundo. Então, tem lá Austrália, tem Japão, tem Estados Unidos e principalmente China, tá? É um estudo chinês. Se não me engano, foram 50 sequências chinesas, 11 estadunidenses e aí por diante. E ele conseguiu encontrar, ao longo desse genoma, 93 variações. Tá? E dessas 93 variações, 48 delas seriam missense, ou seja, seriam aquelas variações onde eu tenho a troca, tá certo? Do aminoácido gerado. Essas 93, essas 48, desculpa, variações, elas estariam dispostas por todo o genoma, tá? Então, quando a gente avalia o genoma como um todo dela, essa variação vai estar dentro de todo esse genoma. Ele não falou no artigo, mas a gente pôde perceber que o tamanho do genoma, de certa forma, o genoma do gene, desculpa, de certa forma, ele influenciou na quantidade de mutações que tiveram, mas isso não foi discutido no artigo. Aí, a título de exemplificação, eu trouxe aqui a tabelinha do artigo, que fala a quantidade de mutações que ocorreram no gene da spike, tá? Então, perceba que de 14 mutações, 14 variações dentro desse gene, 8 delas eram variações missense, ou seja, onde eu tinha troca ali daquele meu aminoácido, tá? E o interessante é que ele observou que 3 dessas mutações, que seria aqui a D354, Y364 e F367, essas 3 variações, elas estavam presentes na região, tá certo, do gene spike, responsável pelo reconhecimento de onde ela iria se conectar no gene da AC2. Então, perceba aqui que é uma região que, teoricamente, deveria ser um pouco mais conservada, né? Mas que ele conseguiu identificar essas variações. Qual foi o problema desse estudo? É que ele não nos trouxe informação de essas variações, elas estavam em todas as sequências, qual seria a taxa, tá, dessas variações nas diferentes sequências. Existiu algum tipo de diferença entre as regiões? Então, perceba que esse artigo, que na verdade foi um short communication, né, ele apenas mostrou para a gente quais seriam as variações dentro desses diferentes genomas de SARS-CoV-2. Mas a gente não teria a informação de como essa divergência está dentro da população. Então, por isso que seria interessante a gente sempre fazer o comparativo entre a diversidade que a gente está encontrando nas nossas sequências para com fazer uma análise filogeográfica, talvez. Ele também encontrou nesse artigo 3 deleções, tá? Uma nas sequências japonesas, uma dos Estados Unidos e outra na Austrália. Então, a da Austrália foi próximo aqui à extremidade 3', certo?
A dos Estados Unidos foi na região da OF1, nesse caso aqui seria a B, né? E a do Japão foi aqui no início da sequência gênica da OF1A. Esse segundo artigo, ele fala para a gente um pouco sobre a diversidade genômica, né? Da síndrome respiratória aguda grave causadas em pacientes com COVID-19. Então, ele fez uma análise um pouco diferente daquele primeiro artigo. Então, o primeiro artigo, ele fez o sequenciamento, que vocês aprenderam durante as aulas lá, fizeram a montagem dessas sequências e depois analisou a diferença genética, tá? Esse daqui já foi uma análise de metatranscriptoma. Então, ele fez uma análise de todo o transcriptoma, né, da região da lavagem broncoalveolar, tá certo? Dos pacientes, onde 8 desses pacientes eram positivos para SARS-CoV-2, tá bom? E analisaram também 25 pacientes que adquiriram pneumonia na comunidade, tá? Que seria o CAP, além de utilizar 20 controles. Então, o objetivo desse estudo era tentar avaliar se existia algum tipo de diversidade nessas sequências de metagenoma, metatranscriptoma. Então, eu trouxe aqui alguns dados que são os mais interessantes para o foco aqui da aula, que ele fala o seguinte. Primeiro que, naquelas sequências que tinham, as 8 sequências que as pessoas tinham o SARS-CoV-2, eles encontraram uma certa divergência entre o nível de variação intra-hospedeiro. O que seria isso? As diferentes populações, ou seja, cada indivíduo que estava contaminado pelo SARS-CoV-2, eles apresentaram variações diferentes, tá bom? Então, muitas dessas variações aqui, elas estão dispersas ao longo de todo o genoma. Então, a gente pode ver aqui, e foi nesse artigo que ele conseguiu fazer a comparação entre o tamanho desse meu gene, tá certo? Com a quantidade de variações, nesse caso, intra-hospedeiros. Então, perceba aqui que genes maiores, eles apresentaram uma maior quantidade de variantes, seja ela não sinônimas ou sinônimas, tá bom? A informação está aqui, né? O gene Spike, que apresentou 8 variações não sinônimas e 3 variações sinônimas. Então, ao todo, nas variantes intra-hospedeiros, eles conseguiram identificar 84, tá certo? Variações, sendo 62 não sinônimas e 22 sinônimas. Mas o que eles observaram foi que dessas variantes intra-hospedeiros que eles encontraram, apenas 2 delas estavam fixadas na população. Então, o nível de polimorfismo que eles conseguiram a partir dessas variantes foi baixo. Então, a gente pode dizer que muitas dessas variantes estavam presentes apenas nas populações dentro do hospedeiro, tá certo? Então, elas não estavam fixadas na população como um todo, apenas no hospedeiro. E a gente pode provar isso também quando a gente fez quando eles fizeram, né, no caso, a razão de KKS, que seria para verificar justamente a neutralidade dessas minhas variações, ou seja, é uma relação entre as variações que são sinônimas com aquelas que são não sinônimas, tá certo? Todas elas apresentaram uma variação aqui abaixo de 1, tá? Exceção aqui do envelope N, tá? Que apresentou aqui uma taxa próximo a 1. Então, teoricamente, aqui, essas variações, elas seriam variações neutras. Mas todas essas daqui estariam representando um tipo de seleção purificadora, onde eu estou excluindo essas proteínas do meu pool gênico dessa minha população, tá? Tanto quando eu estou tratando com as minhas variantes, como também quando eu estou olhando o meu polimorfismo. Então, esse outro gráfico aqui,
ele fala sobre a proporção entre o polimorfismo que é sinônimo e aquele polimorfismo que é não sinônimo. E ele faz esse cálculo dando ênfase à frequência alélica dos mutantes, tá bom? Então, usando a referência como um padrão, qual seria a proporção entre mutações que são sinônimas e mutações que são não sinônimas dentro da diferente frequência desses meus alelos? Então, a gente percebe que quanto mais raros esses meus alelos, mais eu vou ter ali algum tipo de variação sinônima, tá? Então, a quantidade de variações sinônimas ela vai aumentar dentro daqueles meus alelos que são considerados mais raros. E esses outros 4 gráficos aqui, eles mostram para poder falar que não encontraram nenhum tipo de relação entre essas variações, tá? Intra-hospedeiro, com a idade dos pacientes, nem com o tempo de infecção. Ou seja, eles ainda não conseguiram provar, tá? Eles não conseguiram entender ainda se essa variação intra-hospedeiro, ela ocorre antes da infecção ou após a infecção, tá bom? A única coisa que eles conseguiram ver aqui é que está ocorrendo, muito provavelmente, um tipo de seleção purificadora, mas eles ainda não conseguiram fechar, digamos assim, de que está ocorrendo isso após o contágio. E isso é interessante porque dentro dessas minhas 8 pessoas que estão infectadas com o SARS-CoV-2 e participaram da análise, apenas 2 delas pertenciam ao mesmo grupo familiar. Ou seja, existiria uma maior chance em que uma se contaminou com a outra, tá? Então, elas deveriam, teoricamente, apresentar um número de variantes em comum entre elas, mas isso também não ocorreu, tá? Para finalizar essa parte, eu peguei esse estudo onde ele faz uma análise comparativa, agora não do coronavírus, mas sim do receptor ACE2, tá certo? Em diferentes populações. Então, como foi que se deu esse estudo? Ele fez uma análise em 2 bancos de dados, tá certo? Com genomas humanos e avaliou especificamente esse gene. E ele conseguiu perceber que existia dentro desse banco de dados uma série de pessoas que apresentavam variações, geralmente, entre elas, missenses, que seriam essas que têm roxinhas aqui. Então, nesse gráfico aqui, cada bolinha roxa dessa seria uma variação da posição desse alelo, tá certo? Ao longo desse meu gene. Então, perceba que tem alguns alelos, tipo esse daqui, que apresenta 170 variações, tá? E ele chegou a encontrar também uma posição onde ocorreu um entrocamento desse meu gene, né? Então, impossibilitando a geração dessa proteína. E eles acabaram concluindo que essa variação que causava o entrocamento desse meu gene, ela poderia favorecer uma maior, como é que eu posso dizer, uma maior resistência para o SARS-CoV-2. E eles conseguiram identificar também que algumas dessas variações, tá, elas forneciam uma maior suscetibilidade do indivíduo com a COVID-19, devido favorecer um melhor acoplamento, tá certo, das proteínas do ACE2 com do COVID-19, ou com dos humanos. Então, esse outro gráfico aqui, ele vai mostrar a frequência, tá? Esse aqui de cima, ele mostra a frequência com que esses alelos, eles são encontrados nas diferentes populações. Então, perceba que existem alguns que são encontrados quase que exclusivamente, tá? No ChinaMap, que seriam aquelas sequências lá chinesas, né? Foi um do banco de dados que ele utilizou. Mas a gente pode ver também aqui que algumas são exclusivamente africanas
tá certo? Outras europeias e algumas estão presentes, de modo geral, nas diferentes grupos que eles analisaram. Então, essas variações, elas podem, mais à frente, servir de algum tipo de análise para tentar compreender uma maior suscetibilidade ou não, tá, dessas populações para a infecção e transmissão do Covid-19. E esse gráfico aqui de baixo, ele faz uma relação entre a referência, ou seja, esses meus genes, a referência desses meus genes para com as populações. Então, perceba que existem muito mais alelos divergentes do que alelos que são da referência, tá? E eles são muito mais frequentes em algumas regiões. Então, como é que a gente pode resumir essas informações? A gente percebe que existe uma alta variação intra-hospedeiro, ou seja, dentro de um organismo a gente consegue identificar ali uma série de variações nas diferentes partículas virais dentro dele, mas que essa variação ela fica restrita a esse hospedeiro, tá bom? Então, existe poucas dessas variações que são encontradas como polimorfismo na população, tá? Não que não exista polimorfismo nessa população, é que essas variações intra-hospedeiros, elas não se apresentam como polimorfismo dentro dessa minha população, tá bom? Então, foi observado também que alguns pacientes que apresentavam esse entroncamento do receptor, eles poderiam ter uma maior resistência ao vírus. Só que essa análise aqui é totalmente em sílico, né? Precisaria ser feita algum tipo de análise para comprovar se essas variações, se esse entroncamento realmente estaria favorecendo essa resistência, ou se o vírus iria ter outra forma de infectar essas pessoas, tá bom? Assim como também avaliar essas diferentes variações missense nos genes humanos para tentar identificar se alguma dessas variações ela fornece ou não suscetibilidade. Por fim, a gente pode observar que as sequências de SARS-CoV-2 elas apresentam regiões de motivos altamente conservadas, mesmo nos seus genes estruturais e não estruturais, eu apresento uma grande quantidade de variação, tá bom? Finalizando aqui essa etapa, eu vou mostrar para vocês agora algum tipo de pipeline, tá bom? Para a gente tentar compreender como a gente pode compreender melhor a diversidade genética. Nesse caso, está voltado para o SARS-CoV-2, mas ele pode ser utilizado para qualquer tipo de análise de diversidade genética. Como eu disse, o final ele vai estar faltando algumas análises, tá? Que estão calculadas como próximo passo, justamente porque nós ainda não realizamos. Então, a primeira etapa, quando a gente recebe um sequenciamento, tá? De um genoma, nesse caso, é fazer tudo aquilo que o Raul e o Sérgio, né, eles estavam apresentando na aula de ontem. Então, a gente tem que fazer o tratamento dessas sequências, depois fazer a montagem, tá? Para depois eu poder trabalhar com elas. Então, depois que eu tenho uma certa quantidade de sequências, seja ela de genoma ou de um gene específico que eu queira trabalhar, tá bom? Eu tenho que realizar o alinhamento. Então, o que seria o alinhamento? É eu tentar juntar, tá certo? Aqueles sítios nucleotídicos em comum entre as diferentes sequências. Ora, se eu quero fazer uma comparação entre a distância genética de diferentes sequências, né, que estariam representando ali diferentes organismos, eu preciso comparar, tá? X com X, Y com Y. Eu não posso querer fazer uma comparação de materiais que são diferentes. Então, o software que nós recomendamos é o software MAFT, tá? Ele tem a sua versão em Linux, que é a que nós geralmente utilizamos lá no laboratório, que é mais rápido do que a online, pelo menos
lá a gente percebe isso, né? A gente consegue rodar, principalmente quando a gente tem uma maior quantidade de dados, grupos diferentes no nosso servidor, do que quando a gente tem que utilizar aqui a tela do MAFT, né? Mas ele tem essa versão online aqui, onde a gente pode simplesmente colocar o nosso arquivo FASTA aqui dentro, tá bom? Depois eu vou colocar como é que eu quero essa minha saída. Então a gente basicamente diz que quer que o arquivo saia basicamente igual à entrada. Então ele vai considerar ali símbolos que são incomuns, tá bom? Seria esse íconezinho aqui de cima. E geralmente a gente pede para ele ajustar, tá, a direção de acordo com a primeira sequência, para evitar que a gente tenha aqui, num segundo momento, tá olhando se todas as nossas sequências elas estão ou não na mesma ordem, tá? Então eu posso ter algumas sequências 5 linhas, 3 linhas, mas pode ser que através principalmente quando eu estou trabalhando com genes, eu tenho algumas dessas sequências ali que está na 3 linhas, 5 linhas, tá bom? Então, de default, a gente acaba marcando essa situação aqui. No nosso caso, a gente não precisaria ter feito isso, porque aí todas as sequências do genoma, elas já estavam todas na mesma direção, tá? E a saída a gente pede para ser o alinhamento. Aí a gente coloca aqui o nome do nosso trabalho, o e-mail, simplesmente para a gente poder receber quando estiver pronto pelo nosso Gmail, né, o e-mail. Mas, geralmente, o MAFT, ele faz o alinhamento rápido. Então, se você estiver trabalhando com algum gene específico, como, por exemplo, estiver trabalhando com o gene Spike, ele rapidamente vai lhe fornecer a saída do arquivo FASTA alinhado. No nosso caso aqui, como eu alinhei todo o genoma, ele acabou demorando um pouquinho. Então, eu coloquei aqui no e-mail e depois recebi a informação quando ele já estava alinhado. Então, não sei se todo mundo conhece o que é um arquivo FASTA. Então, eu trouxe aqui essa imagem para a gente. Um arquivo FASTA nada mais é do que um arquivo de texto, onde eu vou ter um maior que, certo? Seguido pela minha anotação, seja do meu genoma, seja do meu gene, seja da minha proteína, tá certo? Então, eu tenho que ter aqui algum códigozinho. Em geral, ele vem com código de acesso de onde a gente baixou, né? Aqui esse nome eu alterei, tá? Era um nome bem maior, falando todas as informações necessárias, mas aí eu diminuí o nome para facilitar na hora que estiver fazendo as análises. Depois, a segunda linha seria o alinhamento completo, ou a sequência nucleotídica completa, né? Então, eu tenho aqui todos os nucleotídeos desse meu gene. No nosso caso, genoma, tá bom? Então, ele foi alinhado, tá, gente? Então, essa aqui é a imagem que a gente observa lá no Mega, que é um software que a gente utiliza muito para fazer a visualização, principalmente, dos nossos dados. De um modo geral, o Mega, ele já fornece você fazer alinhamentos, tá? Ele tem uma outra parte lá que você pode calcular filogenia, diversidade genética, mas, de modo geral, a gente usa ele muito para fazer apenas a visualização do nosso alinhamento. Então, perceba que aqui eu tenho diferentes sequências, tá certo? Todas elas alinhadas umas às outras, mostrando as regiões de gaps, caso elas existam. Então, cada tracinho desse aqui seria um gap, tá? Nessa minha sequência principal. Acabei esquecendo, desculpa, de falar no início, da onde foi que eu peguei esse dataset, tá? Esse dataset eu peguei lá do NCBI, então ele tem aproximadamente 3.000, tá? Sequências lá no NCBI de SARS-CoV-2. Eu selecionei 500 delas, que estavam completas, para fazer essas análises para a gente, tá bom? Então, eu tentei pegar lá de todos os grupos que apresentavam. Então, tem sequência da Austrália, do Brasil, da China, dos Estados Unidos, tá? Então, tentei pegar a maior diversidade geográfica que a gente pudesse encontrar no nosso banco de dados. Por quê? Para poder dar uma maior compreensão, tá certo? De como é que essas sequências estão estruturadas nas diferentes regiões geográficas, para a gente poder determinar
se alguma mutação ou alguma mutação dessa, ela está restrita a uma localidade ou não. Se alguma população dessa, ela já está estruturada ou não, tá certo? Então, depois que a gente fez esse alinhamento, tá bom? Eu cliquei aqui em Data e Phylogenetic Analysis para fazer algumas análises de diversidade genética que a gente consegue fazer aqui dentro. Então, a gente obtém essa tela, tá bom? E aqui a gente consegue ver o número de sítios que estão conservados, os números de sítios que são variáveis, tá bom? Então, a gente consegue perceber aqui que nesse dataset ele tem um tamanho de 29.854 pares de base, tá bom? E 762 desses sítios, eles são variáveis, tá bom? Então, a gente tem aí uma porcentagem de aproximadamente 2,5% do meu genoma que estaria variando. Só que dessa variação, tá? Alguns desses sítios são realmente informativos, tá bom? E outros são o que a gente chama de singletons, ou seja, estão presentes em apenas dessas sequências. Aí, mais na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre esses resultados, tá? Eu vou mostrar primeiro o pipeline até a parte de rede de haplótipos e depois a gente visualiza os nossos resultados. Então, em seguida, depois que a gente tem essa sequência já alinhada, é nos permitido trabalhar um pouco em cima de distância genética, tá certo? Fazer uma rede de haplótipos, estruturação genética, uma árvore filogenética. Então, eu escolhi aqui para essa aula uma rede de haplótipos. Então, o que seria uma rede de haplótipos? Nada mais é do que um gráfico, tá certo? Onde ele vai mostrar para a gente as ligações entre as diferentes sequências, tá certo? Onde, se eu tenho esse gráficozinho aqui, onde ele apresenta um tamanho maior, quer dizer que eu tenho sequências, tá certo? Que são iguais entre si, tá certo? Então, elas vão aumentar o tamanho dessa bola. E as diferenças que vêm a partir daqui, elas vão começar a se mostrar nas bolas laterais. Então, a gente consegue, a partir dessa análise de rede de haplótipos, visualizar a distância genética, tá? Principalmente, entre as diferentes sequências. Então, baseado na diferença entre esses meus nucleotídeos, eu vou conseguir gerar esse gráfico, onde eu vou poder inferir algumas coisas em cima dele, tá? Então, existem diferentes formas de fazer uma rede de haplótipos. Então, eu posso utilizar diferentes métodos, tá certo? Cada um desse método, ele vai poder ser utilizado para uma análise específica, tá bom? Então, por exemplo, esse aqui, que é um dos mais usados, ele vai calcular a distância genética. Como eu peguei essa tabela aqui de um livro, tá? Ele fala aqui alguns programas que tem, que no caso é o Network. A gente já usou muito o Network lá no laboratório, mas atualmente a gente está usando o Pop Art, tá bom? Inclusive essa imagem foi lá do Pop Art. Então, ele tem uma análise que é um pouco mais rápida, principalmente porque ele não vai levar em consideração nenhum tipo de modelo evolutivo ou avaliação estatística. Então, ele vai simplesmente avaliar a diferença entre esses meus nucleotídeos, tá bom? Então, se eu quiser algo um pouco mais elaborado, eu posso fazer uma análise de verossimilhança, tá bom? Então, obviamente, ela vai ser um pouco mais lenta, mas eu vou ter por trás um cálculo de modelo evolutivo, tá certo? E uma avaliação estatística. Então, posso ter esse suporte da evolução, tá? Por trás dessa minha rede de haplótipos, se assim eu quiser. Assim como na filogenia, que a gente tem uma análise de máxima verossimilhança, mas eu também posso fazer uma UPGMA ou uma Bayesiana, tá? Dependendo do objetivo que a gente está tendo com esses meus dados. Então, como é que eu faço para utilizar o Pop Art? Primeiro, eu peguei lá aquela minha sequência FASTA, que eu alinhei no MAFT e visualizei no Mega,
e coloquei no Bugatti, tá? É uma página na web que ela faz a conversão automática, tá certo? Da minha sequência. Então, eu coloco aqui que eu quero converter uma sequência FASTA para uma sequência Nexus, que é o tipo de arquivo que é lido nesse programa, tá? Já já vou falar um pouquinho sobre como é esse arquivo Nexus. Mas, se você não quiser utilizar esse programa online, tá certo? Você pode utilizar, por exemplo, o Sequence Metrics, que também tem a sua versão em Linux, para facilitar, né, para a gente. E aqui dentro eu posso, além de fazer a exportação de um arquivo que era FASTA num formato Nexus, ou seja, além de eu fazer a transformação desses meus arquivos de texto, eu posso concatenar diferentes sequências. Então, se você estiver avaliando duas regiões gênicas, por exemplo, você pode fazer uma única rede de haplótipos, tá certo? Utilizando as sequências desses dois genes. Como? Você faz a concatenação através do Sequence Metrics, tá? Se for no Windows, basta você jogar os dois, arrastar os dois arquivos aqui para dentro dessa tela. Eles vão precisar ter o mesmo nome, tá certo? E ele vai fazer o agrupamento. Esse agrupamento ele faz por ordem alfabética, tá? Então, se você quiser colocar algum tipo de ordem nesses seus genes, você precisa mudar como é que você está chamando esse meu gene. Depois que eu faço a exportação, tá? Eu posso ir lá diretamente no PopArc e abrir esse meu arquivo Nexus. Aí eu trouxe aqui também uma imagem do que seria um arquivo Nexus para vocês compreenderem as diferenças. Então, veja, lá no meu arquivo FASTA, eu tinha simplesmente o nome da minha sequência, tá certo? E a minha sequência propriamente dita. No meu arquivo Nexus, eu tenho outro tipo de análise. Então, eu inicio com um hashtag Nexus, sempre aqui em cima, e depois eu vou ter que, primeiro, descrever todos os meus taxons. Então, aqui eu disse que eu tenho 500 taxons sendo analisados, e eu descrevi o nome de todos eles aqui. Tá? Eu não, né? Quem fez isso foi lá o programinha Sequence Metrics que fez para a gente. Tá? Então, ele apresenta os 500, e lá quando ele coloca o último, ele vai ter esse end aqui, né? Que seria o fim desse meu dado, tá? E depois, eu, em seguida, já inicio os meus caracteres, que seria dizer qual é o tamanho das minhas sequências, tá bom? Então, perceba que o ideal aqui é você ter feito o tratamento. Eu não falei de tratamento aqui, justamente porque essas sequências já estavam tratadas. Mas aí vocês já devem ter visto lá ontem, né? Como é que faz tratamento de sequência. Se você estiver trabalhando com sequências que não são genômicas, que foi você que desenvolveu, se sobrar algum tempinho, eu posso mostrar o programinha que a gente utiliza para fazer o tratamento dessas sequências. Mas aí eu descrevo o número desses meus caracteres, tá? E o formato que eu desenvolvi. Então, como foi que eu chamei os gaps, como foi que eu chamei os dados faltantes, tá bom? E se é nucleotídeo ou aminoácido. Aí, em seguida, eu já jogo aqui a minha matriz com o nome e a minha sequência, uma embaixo da outra. No caso do PopArc, como eu falei para vocês, eu selecionei lá 500 sequências, tá certo? De diferentes regiões, tá? De diferentes países. E o que foi que eu fiz para fazer a análise? Eu agrupei em 5 grupos, tá? Então, eu tenho lá todas as sequências da Austrália, eu agrupei no grupo Austrália. Todas as sequências da Ásia, eu agrupei aqui no grupo Ásia. Ah, por que você não definiu China como um grupo único, tá? Porque como eu estava fazendo para apresentar aqui na palestra, iam ficar muitos labels, né, para ficar na visualização. Então, eu resumi aqui para a Ásia, para ficar mais limpa a visualização e eu não precisar fazer um tratamento mais severo nesses dados para melhorar a visualização, tá? Mas aí eu separei entre América do Norte, que seria essa primeira América, e América do Sul, tá? O nome tá América
justamente porque o pop art, quando eu jogo os dados lá, ele pergunta qual é a localização. Tá? Se eu não tiver colocado a localização aqui, eu posso definir. Então, eu poderia, a priori, definir a localização desses meus dados. Então, cada uma dessas sequências teria uma localização geográfica única. Como eu não fiz isso, eu fiz esses labels mais gerais aqui, né? E aqui tem a América do Sul, aqui a América do Norte e a Europa. E a matriz aqui, ela vai me apresentar todas as minhas sequências, tá certo? Onde o zero vai dizer que eu não tenho nenhuma sequência dentro desse meu grupo, e o 1 vai representar que eu teria lá essa sequência dentro dentro desse meu grupo aqui. Então, essa primeira sequência aqui, a gente pode perceber que ela é lá da Ásia, tá? Então, se eu tiver feito já um tratamento nesses meus dados, onde eu agrupei por similaridade, eu poderia resumir isso aqui colocando apenas aquelas sequências que são idênticas, eu iria agrupar em um único taxon, tá certo? E iria dizer quantas sequências eram equivalentes de cada uma dessas análises, desses grupos. Então, depois que eu fiz isso, tá? Eu já estava com essas minhas sequências dentro do pop art, né? Eu abri lá. Então, eu consegui ver aqui que eu tinha 21 sequências da Austrália, 200 da Ásia, 13 da América do Sul, 90 da Europa e 175 da América do Norte, tá? Principalmente Estados Unidos aqui. E depois eu vim aqui em Network e rodei uma análise de distância, tá? Então, eu fiz apenas a observação da variação nucleotídica entre eles. E o que foi que eu encontrei, né? Primeiro, falando lá daqueles dados que a gente avaliou no Mega, a gente percebe que dos 763 variações que encontramos dentro desses 500 genomas, tá? Apenas 193 estavam fixadas naquelas sequências. Então, 524 seriam singletons, ou seja, estavam presentes em apenas um indivíduo, tá bom? Então, isso aí poderia corroborar, tá? De certa forma, o que a gente encontrou lá naqueles artigos científicos. Aí, só a título de informação, eu trouxe aqui, né, que os sítios variáveis representariam aproximadamente 2,5% de todo esse genoma. Lembrando que, devido ao tratamento, o tamanho do genoma ele não está integral, né? Como aquelas sequências lá, principalmente nas pontas, vocês viram na aula de sequenciamento. Tanto a 5 linha quanto a 3 linha, ela tem um certo ruído. Então, para equalizar tudo, foi necessário fazer o tratamento, né? Então, ela acabou diminuindo um pouco o tamanho. Desses 2,5% de sítios variáveis, menos de 1% era realmente informativo. Então, veja que as sequências de SARS-CoV-2, ao longo desse meu genoma, de certa forma, ela se mantém conservada, apresentando essas variações, tá? Então, tive uma diversidade nucleotídica baixa, tá? E a estatística de Tajima, né, a estatística D de Tajima, ela se apresentou de forma negativa, tá? Menos 2,3. Então, isso aí a gente pode dizer, mais uma vez, comprovar que eu estaria tendo provavelmente uma seleção purificadora desses meus dados, tá? E a análise do pop art, ele me daria algo tipo isso aqui, tá bom? Onde eu teria esse grupo aqui que representaria a Ásia. Aí, como eu coloquei todo mundo da Ásia junto, em off eu fui lá olhar quais seriam esses genes que estão aqui, tá? Então, em grande parte, o que já era esperado, essas sequências daqui são as que vêm da China, tá? E essas aqui, laterais, que estão sempre saindo da central, elas seriam das outras regiões da China. Então, a gente pode ver que, provavelmente, houve uma distribuição, tá certo? As mutações ocorreram
a partir das sequências que estavam na China. A gente percebe que existem sequências tanto europeias quanto da América do Norte, tá? Que é o rosinha, que são idênticas à encontrada na China. Outra coisa que a gente pode observar aqui é que as sequências lá da América do Norte, tá? Elas se apresentam espalhadas, ou seja, elas vão apresentar variações distintas entre elas a partir da variação da sequência principal. Então, a gente poderia presumir, não olhando apenas essa análise, mas já poderia dar uma luz que provavelmente houve mais de uma entrada do SARS-CoV-2 lá nos Estados Unidos, tá? Então, ele adentrou mais de uma vez. Por quê? Porque partindo da sequência, que seria a nossa sequência referência, que viria lá da China, né? Ele vai gerar distintas saídas, tá bom? Para aquela região. A Europa, ela vai se apresentar aqui também, tá? Sempre mostrando uma relação íntima com as sequências lá da China. Esses dados tinham poucas genomas lá da Itália e Espanha, tá? Teve muito da Alemanha, Grécia. Então, se a gente colocasse aqui nessa análise Itália e Espanha, que são os dois países que tiveram um número de casos muito grande, né, ali naquela região, talvez esse gráfico ficasse um pouco diferente, né? Poderia surgir ali uma nova ramificação saindo dessa região, tá bom? Então, quais seriam os próximos passos dessa nossa análise? Então, seria avaliar a estruturação dessas populações e a neutralidade dessas variações. Então, a gente fez lá o teste de Tashima, mas caberia fazer mais algumas análises para avaliar se essas variações elas estão se fixando, irão se fixar, estão se fixando ou são neutras, tá? Então, ela tem ali tanto nas regiões que são sinônimas, desculpa, eu teria ali tanto variações que são sinônimas quanto variações que são não sinônimas, né? Então, eu teria ali variações neutras. E se existe algum tipo de estruturação. Olhando pelo pop art, a gente pode ver que provavelmente você teria ali algum tipo de estruturação já sendo formada, tá bom? Mas aí caberia adicionar alguns dados evolutivos, principalmente, alguns modelos evolutivos, para avaliar melhor essa distância genética que a gente encontra. E, por fim, seria averiguar se essas mutações vão implicar em alguma alteração na composição proteica desses meus genes responsáveis, principalmente pela ligação do vírus aos seres humanos. Ou seja, a análise que a gente desenvolveu aqui, ela foi puramente estrutural, tá? A gente pegou as sequências lá primária, melhor dizendo. Então, caberia a gente fazer uma avaliação focando nos genes, tá certo? Anotados, para avaliar se essas mutações elas ocorreram ou não em regiões que trariam algum tipo de implicação de suscetibilidade ou resistência para a população afetada. E como é que a gente faria isso? Principalmente realizando análises comparativas nesses nossos genomas, tá bom? Então, eu utilizei de um genoma para fazer análises que geralmente a gente faz em genes, para tentar ver como é que seria, devido ao pequeno tamanho comparado a bactérias, mamíferos e plantas. Mas eu posso utilizar essas sequências gênicas que a gente utilizou para fazer esses cálculos para chegar no segundo, até mesmo no terceiro nível de abstração, tá? Que seria fazer as análises comparativas. Então, eu tenho outros tipos de softwares que o Roberto certamente vai comentar já já com vocês, que vão ajudar a gente a entender melhor como é que se dá essa nossa variação. Porque quando a gente faz essas análises que eu mostrei para vocês, eu consigo apenas mostrar uma filogenia ou uma estruturação genética. Mas seria interessante
entender como essa variação se encontra dentro dos diferentes genomas. Tá certo, pessoal? E por que não fazer uma análise de transcriptoma e proteômica, né? É isso. Eu queria agradecer primeiramente a Federal, tá? Porque ela sempre, nesses 5 anos, ela sempre me forneceu de forma gratuita, né? Uma educação de qualidade, principalmente fornecendo bolsas para me auxiliar a manter. Agradecer ao laboratório, me mostrando essa foto aqui. Inclusive, eu nem estou nessa foto, porque minha filha já tinha nascido, então eu estava de licença paternidade, né? Digamos assim, do laboratório nessa época. Mas esse aí seria o grupo mais atual, né? O Roberto aqui, que vai falar já com vocês, o professor Valdir. E agradecer a minha família, que é a minha base, né? E que me ajuda a me manter firme. Obrigado, e é isso, pessoal.